Boa tarde, meus amores, tudo bem? Então nós vamos iniciar a unidade 4 de ciências, né? O Sol, a Lua e a orientação do ser humano. Orientação geográfica pelo Sol. Renato estava procurando a localização da nova residência de uma amiga, mas ele não conhecia o bairro. Por isso resolveu utilizar o sistema de posicionamento global ou GPS para se orientar ao longo do trajeto. Para se orientar, Renato utilizou um aparelho GPS que recebe dados de localização provenientes de satélites artificiais de navegação enviados ao espaço. Os dados enviados pelos satélites são detectados pelos receptores localizados na superfície da Terra, como o aparelho utilizado por Renato. Podemos nos orientar geograficamente utilizando mapas, pontos de referência ou ainda perguntando a outras pessoas ao longo do caminho. Também é possível identificar as direções dos pontos cardeais, observando a posição aparente dos astros no céu, como a do Sol, tá? Então, aqui está, né, a imagem dele utilizando o GPS do carro. Afinal, como podemos nos orientar geograficamente com base na observação dos astros, mais especificamente do Sol? Para responder a essa questão, Carla e Maurício realizaram uma atividade prática no pátio da escola. Veja a seguir. Ao amanhecer, o Sol surge no horizonte aproximadamente na direção leste, para onde estou apontando meu braço direito. Então, o braço direito indicando para o leste, né, é onde o Sol nasce. Ao entardecer, o Sol se põe no horizonte, aproximadamente na direção oeste, né, para onde estou apontando meu braço esquerdo. Então, direito, leste, aonde o Sol nasce, braço esquerdo, oeste, aonde o Sol, né, se põe. Como aprendemos na aula de ciências, os pontos cardeais podem ser determinados aproximadamente pela posição aparente do Sol no céu ao longo do dia. A direção aproximadamente à sua frente é o norte, já a direção aproximadamente atrás de você é a sul. Então, os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. O Sol nasce leste, se põe no oeste, norte na frente, sul atrás. Existem diferentes maneiras de se orientar geograficamente, mas todas têm em comum o fato de depender de uma referência. Na atividade acima, Carla e Maurício encontraram aproximadamente os pontos cardeais, baseando-se na posição aparente do Sol ao longo do dia. Ou seja, eles utilizaram esse astro como referência. Durante a história da humanidade, a observação dos astros foi muito importante para a realização de diversas tarefas, principalmente as relacionadas à orientação geográfica e à marcação do tempo. Na época das grandes navegações, entre o século XV e o século XVII, era preciso percorrer longos trajetos a fim de explorar áreas distantes. Assim, os navegadores precisavam se orientar para saber aonde estavam indo e para voltar para o local de partida, por exemplo. A observação das estrelas foi fundamental para que os navegadores pudessem se orientar em suas viagens. Os grupos aparentes de estrelas e a área ocupada por elas são chamadas de constelações. Alguns deles receberam nomes, né, como a constelação do Cruzeiro do Sul. Essa constelação é visível no céu do Brasil e recebe esse nome por formar uma figura semelhante a uma cruz. E aí tem a imagem, né, como é que fica no céu, ó, tá vendo? É como se fosse uma cruz. Além da orientação, o posicionamento dos astros no céu auxiliava em diversas atividades cotidianas das comunidades, como no plantio, na colheita e na pesca. A contagem do tempo também era realizada com base na observação dos astros no céu. Os povos indígenas brasileiros, por exemplo, determinavam as estações do ano de acordo com a posição aparente do Sol no céu. Atividade. Em uma brincadeira ao ar livre no período do dia, Jéssica recebeu um mapa com as indicações abaixo. Então aí tem um mapa, né, que ela recebeu. E aí tá assim, a partir do escorregador, ande 15 passos para o oeste, 10 passos para o norte, 3 passos para o leste, 3 passos para o sul, mais 2 passos para o leste, por fim, mais 6 passos para o norte.
Letra A. Qual astro pode ajudar a Jéssica a localizar as direções que ela deve seguir? Né? Então, vai ser o Sol ou as estrelas? Complete a frase a seguir. Ao amanhecer, Jéssica pode apontar o braço direito na direção do nascer do quê? Para localizar aproximadamente o... Né? Então, o braço direito, qual é a direção do braço direito? Aí você vai colocar se é leste ou oeste, né? Com o braço esquerdo apontando na direção oposta, é possível localizar aproximadamente o leste ou oeste. Dessa forma, a sua frente será o e atrás. Cada orientação apresentada no mapa acima depende de duas informações para ser eficaz. Escreva as letras seguindo as setas e descubra essas duas informações. Então você vai seguir as setinhas e vai descobrir quais são as duas palavras, tá? Número 2. Desenhe no espaço abaixo as orientações que você deve seguir para ir da sala de sua residência até o seu quarto. Então você vai, a mesma coisa que ela recebeu aqui no mapa, então você vai fazer a mesma coisa. Exemplo, né? A partir do sofá eu dou 15 passos a leste, tá? Dessa mesma forma, tá? Vocês vão fazer aqui, nesse espaço. Número 3. Os navegadores utilizavam um instrumento semelhante ao apresentado ao lado para se orientar. O funcionamento dele se baseia no campo magnético da Terra, auxiliando nas orientações por meio dos pontos cardeais. Desembaralhe as letras seguindo a ordem crescente, né? Crescente, 2 números e descubra o nome desse instrumento. Então você vai pegar os números do menor para o maior, que é crescente, para poder você descobrir qual é a palavra que está aqui, tá? Beijos!